Boa noite a todos. Eu irei falar um pouco sobre a consciência e justiça de Platão, baseado em seu livro, A República, escrito por volta de 380 anos antes de Cristo, através de seu personagem de maior respeito, Sócrates, que se utilizava de uma metodologia chamada de maiêutica. O que seria a maiêutica? Ela consiste em fazer perguntas ao seu interlocutor, auxiliando o mesmo a encontrar suas próprias verdades, buscando assim conhecer diversos assuntos pertinentes, inclusive a justiça, o qual influencia diretamente e indiretamente a história da humanidade. De conceituar a justiça, Platão tem como princípio que ela é absoluta, ou seja, ela deve ser justa ou injusta. Para ele, a noção de justiça reflete na sua metafísica e ela seria unilateral. Isso significa dizer que a essência das coisas é propriamente espiritual, sendo esse mundo apenas uma sombra do mundo das ideias, colocando-a em uma posição de verdade, a ser buscada por todos e que possa ser apreendida por qualquer debate no livro de Platão sobre justiça, um debate entre Sócrates e Céfalo. Para este último, a justiça é nunca mentir e sempre devolver aquilo que lhe tomou. Sócrates vai rebater essa ideia, dizendo que se a justiça é algo absoluto, não deverá haver exceções. Isto é, em algumas ocasiões, a mentira é sim necessária, pensando no bem do outro. Temos outro debate também nesse livro de Polemarco, filho de Céfalo, o qual diz que ser justo é ajudar os amigos e prejudicar os inimigos. E Sócrates diz que essa tese é antagônica, pois roubar um amigo é ser injusto e roubar um inimigo é ser justo. Como alguém pode ser justo e injusto em uma mesma ação? Ou seja, não dá. Sua segunda tese é que a amizade é algo passivo do erro. Pode-se prejudicar um amigo pensando que o mesmo é um inimigo. A terceira e última tese é a ideia de que a justiça é algo virtuoso e positivo. Ela não comporta fazer o mal. Na terceira tese, Sócrates irá refutar um sofista que defende a justiça como a conveniência. A contestação que Sócrates irá fazer é que a justiça, sendo absoluta, ela não pode ficar à mercê da vontade do mais forte. Outra contestação é baseada no erro do mais forte. Ela pode errar fazendo algo achando que será benefício a ele, porém pode acabar se prejudicando. E depois de refutado, o sofista apresenta uma nova tese que diz, em síntese, que a injustiça compensa e que o injusto é sempre o mais feliz que o homem justo. A justiça não passa de uma convenção social imposta ao indivíduo. Toda a alma do homem pode ser tripartida. Assim, todos somos racionais, corajosos, desejosos em escalas diferentes. No presente trabalho, podemos observar que para Platão a justiça é sábia, harmônica e feliz, na medida em que a negação da mesma é a injustiça, inculta, desarmônica e infeliz. Desse modo, para finalizar, para a mesma ser justa, necessita-se de cada indivíduo cumprir a sua função. Os filósofos devem governar, os guerreiros protegê-la e os temperados trabalhar como artesãos e comerciantes. Assim, estando em equilíbrio com as aptidões de sua alma, terá se realizado a justiça. Bom, eu vou citar aqui um diálogo platônico entre Sócrates e Crito, às vésperas da execução de Sócrates. Eu vou citar apenas os conceitos e não vou entrar em detalhes para não prolongar demais. Começando. A primeira coisa que Sócrates deixa claro é que, em hipótese alguma, você deve seguir a opinião das massas, do público, pois ele tende a pagar uma injustiça com a outra injustiça. Isso nunca se deve fazer. Ele acredita que, para chegar a uma justiça perfeita, você deve consultar a um profissional da área. Ele dá até um exemplo, que no caso um ginasta não queria seguir a opinião pública, mas sim a de um médico ou então profissional em ginástica. E bom, ele também estabelece um outro princípio, de que a injustiça nunca deve ser paga com outra injustiça. No caso dele, por exemplo, que obteve uma condenação por parte de seus compatriotas, ele acreditava que se ele fugisse, ele estaria sendo injusto, mais precisamente com as leis, pois as leis são válidas. O que acontece é um corrompimento por parte dos homens. E se ele fugisse, estaria sendo injusto com as leis, ou seja, estaria quebrando seus princípios e não teria mais credibilidade para continuar, falando a público. É isso que ele acreditava. E em terceiro, ele também acreditava que deve existir um contrato entre o homem e entre a sua pátria, e que, sendo que o homem exerce o direito de
dos direitos e deveres da sua pátria e também do status de cidadão, ele deve o respeito a ela, o respeito e a obediência. Ou seja, ao fugir, ele estaria quebrando uma lei. E quebrando uma lei, ele estaria sendo ingrato com a sua pátria. E ele acreditava que isso não seria justo, em hipótese alguma. Ele acreditava que se todos desobedecessem à lei, onde é que nós iríamos parar? E realmente era verdade. Mas no meio desse diálogo e tal, tem uma grande discussão entre o que é realmente justo e injusto. E Sócrates usou todos esses argumentos para poder dar mais crédito para os seus princípios, para poder convencer seu amigo. O que ele deixou claro é que você deve obedecer à lei e à justiça, mesmo que essa não seja injusta com você. E a vida injusta não vale a pena ser vivida. Platão foi um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga. Em 380 a.C., ele escreveu um livro chamado A República de Platão, onde ele debate vários conceitos, incluindo de justiça. Para Platão, a justiça é algo absoluta, ou seja, ou você é justo numa ação ou você é injusto. Ele utiliza muito o discurso de Sócrates no livro. Sócrates, ele traça um diálogo com outros filósofos, como Céfalo, que acredita que a justiça é você não mentir, e Polemarco, que acredita que a justiça é você ajudar os seus amigos e prejudicar os seus inimigos. Mas Sócrates sempre debate estes conceitos com eles. Para Platão, portanto, a justiça se baseia numa ação. E esta ação ela deve ter 3 bases, que é a sabedoria, o equilíbrio e a felicidade. Se você faz algo que você se sente feliz, que você agiu com sabedoria e que você usou um certo equilíbrio, então para ele isso é justiça. E para Platão, a justiça, para ser praticada numa cidade, cada membro da cidade deve fazer aquilo para qual foi designado. Para Platão, a justiça é um valor absoluto, não abre exceções para que ou para quem. Ele se baseia na bondade, a justiça, e o mal é completamente o oposto da justiça. E há pessoas que têm um pensamento diferente sobre o que é justiça, e ainda mais num país onde a justiça é tão falha. Dando continuação ao nosso tema justiça e levando em consideração a obra República também, né, como alguns já citaram, o Platão realmente a justiça ela tem um valor absoluto. Não importa com quem ou com que, ou é justo ou injusto. O exemplo que ele dá é tu ser justo com teu amigo, mas também ser justo com o inimigo. Porque tipo assim, a justiça ela é ao contrário, ela é ao contrário da maldade. Uma injustiça que tu causa com o teu inimigo pode ser que gere um dano colateral para o teu amigo, ou então o teu inimigo vira teu amigo amanhã. Por isso que ela é ao contrário da maldade. Também outro exemplo é que é justo a gente devolver as coisas ao seu devido dono, né? Na obra, quer dizer, nem sempre. Um exemplo tu pedir uma arma, teu amigo tem uma arma, tu gosta de atirar, praticar tiro, né? E tu pede teu amigo essa arma emprestada, beleza, passa lá, tu fica com a arma. Mas aí no momento que é para entregar essa arma, tu descobre que o teu amigo tá louco, tá doido para matar alguém. E tu vai, é justo entregar a arma dele, devolver, sabendo que ele pode praticar o mal a alguém. Ou seja, aí é que tá, como a justiça ela é ao contrário da maldade, é justo não entregar a arma, porque se entregando pode ser que tu cause algum mal, ele cause algum mal a uma terceira pessoa, entendeu? Por isso que a justiça sempre procura sempre a felicidade, é sempre harmônico, é algo bom. Isso aí.